Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e graças a Deus, amém. Sente-se, por favor. Bom dia, pessoal. Um bom dia a todos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, diga comigo, o conselheiro não virá para vocês. Quem é o conselheiro? Diga comigo, o Espírito Santo. O conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá, diga comigo, o mundo. O que está escrito ali? Então preste atenção numa coisa importantíssima. Pecado está no plural ou no singular? Então nós precisamos até fazer um concertozinho. Os meus pecados. Porque pecado. O pecado. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou parar um pouquinho aqui. O Espírito Santo convence o mundo, traz o discernimento, a revelação, o entendimento do pecado, da justiça, que é Cristo, mas tem o terceiro, que é o juízo, que nós sabemos que nós estamos num período, numa dispensação chamada a dispensação da graça. Houve a dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça, quando nós falamos da dispensação da lei, por isso que eu estou dizendo, para entender um pouco mais, teria que entender as reuniões dos últimos domingos, 3 domingos aproximadamente, que vem a clareza acerca de tudo isso. Mas, deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu concluir a leitura, pode passar. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, diga comigo, porque o príncipe deste mundo, quem é? Quem é? O diabo. Diga comigo, já está condenado. Nós pregamos recentemente que o inferno foi criado para o homem. Na verdade, a intenção, o projeto de Deus inicial é que o homem fosse como ele. O homem nunca morreria. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para isso. E, na verdade, o juízo, ele foi criado, e a condenação e o inferno foi criado para o diabo. E automaticamente, aí é que está os nossos olhos voltados para Cristo. Quando nós temos o Espírito Santo,
quando o Espírito Santo verdadeiramente ele entra na vida de uma pessoa, quando nós olhamos para Cristo, eu gostaria que você pensasse numa coisa assim, faça uma reflexão comigo. Pense numa marca de roupa que você gosta muito. Uma marca de roupa que você gosta muito. Cara, se veja vestido com essa roupa, e de preferência ela bem clara, bem branquinha. Quando você coloca uma roupa branca, uma roupa cara, de alta qualidade, quando você coloca um sapato especial, de uma boa marca no pé, você não vai em qualquer lugar, você não pisa em qualquer lugar, principalmente se esse lugar for um lugar de terra, lama, sujeira. Você não senta ali. Se você está sujo, você chega e senta em qualquer lugar. É verdade ou não é? Você não tem muita preocupação. Estou sujo, eu chego, estou com uma roupa velha, se precisar sentar aqui no chão, eu sento, se precisar sentar na terra, eu sento, se precisar pisar no barro, eu piso. Mas quando você está limpo, muito bem vestido, com uma roupa especial, que te custou caro, um sapato especial, você não pisa no barro. Verdade ou não é? Fico pensando aqui as mulheres no estacionamento da igreja, eu acho que deve ter até alterado o sapatinho. Medo do saltinho enterrar. Vem assim, né? Não vem? Sim ou não? De pontinha de pé, para não sujar o salto, não enterrar na terra. O Espírito Santo, ele traz realmente esse entendimento, esse zelo, esse bom discernimento. Porque se você está limpo, você tem a preocupação com o lugar que você pisa, aonde você entra, aonde você vai. Se você tiver com uma camisa branquinha, pode prestar atenção que até na hora do almoço, se respingar, você para o almoço, larga ali e corre. Estou certo ou errado? Se você estiver comendo uma macarronada com molho vermelho na hora do almoço, se você tiver com uma camisa impecável, branquinha, e pingar, você sai correndo, você para o almoço. É verdade ou não é? Para tentar se limpar. O Espírito Santo, ele faz isso. Você não pode sozinho. Você não pode, e o período da graça, falando da graça mais uma vez, ele nos traz esse benefício, né? A graça é algo especial. A lei trazia condenação. A graça traz o favor imerecido de Deus. Graça, favor imerecido, graça, o perdão, graça, a misericórdia. Então nós olhamos para o Senhor, eu não posso, mas através do Senhor eu posso. Ele me purifica, Ele me santifica, Ele purifica as minhas vestes. O Espírito Santo me convence. Por isso que a pessoa, se tem uma coisa que a pessoa deve buscar, é intensamente o Espírito Santo, buscar em oração, buscar através da palavra, estar na igreja, ouvindo. Por quê? Porque quando nós estamos na igreja, nós temos essa sensibilidade. Enquanto nós não estamos na igreja, buscando o Espírito Santo, ouvindo a palavra, nós não temos essa sensibilidade, e sozinhos não há a possibilidade, não há como.
a pessoa não consegue. É mais ou menos assim: ah, eu estou sujo mesmo, não tem problema nenhum, eu sento aqui. Ah, eu estou sujo mesmo, não tem problema nenhum, agora eu rolo ali. Ah, eu estou sujo mesmo, não tem jeito, eu piso ali. E a pessoa continua. Infelizmente a pessoa continua. O Espírito Santo traz essa purificação através da graça do Senhor. Diga comigo: graça. Favor imerecido. Diga perdão, misericórdia. Passa, por favor. Romanos 8:1. Diga comigo: portanto, agora já não há condenação para os que estão. E é o que eu acabei de dizer. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós falávamos nas últimas reuniões do tempo da lei, né? No tempo da lei, quando o homem pecava, então o homem tinha que oferecer um animal, trazer o animal perante o sacerdote, oferecer aquele animal como um substituto, aquele animal morria em seu lugar, mas esse sacrifício não era perfeito. Esse sacrifício não poderia trazer realmente a salvação, a redenção do homem. A lei, na verdade, a lei, ela revela o pecado. A lei revelou o pecado ao homem. Mas a graça, ela revela a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação. Assim como a lei traz a revelação do pecado, a graça traz a revelação da salvação, da justiça do Senhor. E isso, nós vamos ler aqui, você vai, conforme eu for falando, você vai entender um pouco mais. E isso não é justamente, não é para que a gente tente entender de forma superficial, nós precisamos entender realmente. Porque senão, nós vamos viver sempre uma fé superficial. E nós precisamos nos aprofundar. Amém? Vamos lá. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Diga comigo: da lei, do pecado e da morte. Para aí um pouquinho. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, diga comigo, que é a graça, me libertou da lei do pecado e da morte, que é o período da lei, a dispensação da lei. Daquele período que trouxe a consciência e a condenação da morte ao homem. Por meio de Cristo e por meio da lei do Espírito, por meio da graça. Então, o que nós precisamos entender para trazer leveza a você, entendimento a você, que nós temos a graça, nós temos o Espírito, que através da graça, através do Espírito, olhando para Jesus, olhando para a cruz, às vezes nós pensamos assim, se nós estivermos somente voltados, focados na lei, a pessoa vai dizer assim: gente, eu não consigo, gente, jamais eu vou conseguir ser uma pessoa santa, gente, jamais eu vou conseguir me libertar desse erro, desse pecado, jamais eu vou conseguir. Se você estiver com a mentalidade ou vivendo como no tempo da lei, esse é o teu pensamento.
Mas se você está na graça, espera aí, eu tenho a graça de Cristo, eu tenho o Espírito, eu tenho o favor imerecido, eu tenho o favor de Deus, eu consigo através dele, olhando para ele, buscando nele, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo vencer a carne, eu consigo vencer o pecado, o Espírito faz isso. Então, nós não nos focamos. Por que as pessoas não conseguem se libertar do pecado? Porque se foca no pecado. Se focasse em Cristo, se focasse no Espírito, se libertaria facilmente. Está entendendo o que eu quero dizer? Então a pessoa, ele olha para os seus erros, para os seus pecados e diz, não, como a roupa suja. Eu estou sujo mesmo. Eu estou sujo mesmo, não vou conseguir me limpar, não vou conseguir me purificar, não vou conseguir me santificar. Então... E é pelo contrário, quando a gente se foca em Cristo, quando nós nos focamos e entendemos, eu não estou no período da lei, da condenação, da morte, eu estou no período da graça, do favor imerecido de Deus. Eu não posso, mas Ele pode. Diga comigo, eu não posso, mas Ele pode. Ele pode. Eu não consigo, mas Ele já fez por mim. Então eu olho para Ele, eu busco o Espírito de Deus na minha vida. Então eu consigo. E eu já não vivo mais na condenação. Eu tenho certeza que quem ouviu as últimas 3 mensagens, essas mensagens trouxeram uma paz muito grande, uma segurança muito grande, porque é isso que traz segurança, traz paz ao espírito, traz uma segurança a nós, realmente em Cristo, uma segurança muito grande em Cristo. Passa. Porque aquilo que a lei, diga comigo, fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, diga comigo, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vivemos segundo a carne, por isso, às vezes, é o que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa está aí, ela diz assim, nossa, mas que complicado. Não tem nada de complicado. É por isso que nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Não é, existe algo que eu vou falar a você agora, e você precisa pensar um pouco sobre isso. E isso traz um esclarecimento importante a cada um de nós. Aonde você está mais envolvido, aonde é o seu mundo, se o seu mundo for literalmente, o seu envolvimento for literalmente com as coisas do mundo, quando você entra aqui, tudo é muito estranho para você. Ou seja, as coisas de Deus, elas são estranhas para você. Quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, as coisas do mundo ficam estranhas para nós. Às vezes eu ouço coisas em atendimentos que eu só consigo entender porque um dia estive no mundo. Mas mesmo assim,
soa para mim muito estranho. Consegue entender? Porque eu venho passando por um processo de purificação, de santificação, de renovação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, a gente vai passando por esse processo, você começa a pensar como Cristo. E quando você pensa como Cristo, as coisas do mundo são estranhas. Não são normais para nós. Elas são estranhas. Então, mas como eu faço isso, bispo? É buscando, é se aprofundando, é se envolvendo com as coisas de Deus, é se envolvendo totalmente, porque a fim de que as justas exigências da lei, não estava chamando de injustas, até porque lembrando que elas também foram escritas por Deus, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas, diga comigo, segundo o Espírito. Pode passar? 2 Coríntios 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Não. Não que podemos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade, diga comigo, vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E quando eu digo a nossa capacidade para obedecer, a nossa capacidade para vencer o pecado, para vencer a carne, para viver no Espírito e segundo o Espírito, vem de Deus. O homem não pode vencer o pecado sozinho. Pode prestar atenção que uma pessoa, quando ele... Só um exemplo, porque eu não estou dizendo que isso, o pecado, como nós vimos, é vasto. Mas pode prestar atenção que uma pessoa, dificilmente ele consegue se libertar, verdadeiramente se libertar de um vício, seja ele qual for, não importa qual, ele consegue através do poder de Deus. Porque quando domina a carne, ele se torna escravo. Escravo daquele vício, escravo daquele mal, escravo daquele espírito que está ali. Mas, através do Espírito, através da graça, favor imerecido, não olhando para mim, mas olhando para Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele conquistou por mim, através do seu Espírito, eu tenho uma capacidade para fazer qualquer coisa, para vencer o pecado, para vencer a carne, para cumprir, obedecer a palavra. Ele nos capacitou para sermos ministros, diga comigo, de uma nova aliança. Diga comigo, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que coisa interessante, quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, eles caminharam e foram pelo deserto e pararam no Monte Sinai. Quando pararam ali no monte, o Senhor mandou Moisés subir ao monte e deu a ele a lei. Foi escrita a lei.
O interessante é que, daqui a pouco eu vou voltar num outro ponto, mas a lei, você vê que logo após a lei, pelo pecado, pela desobediência, pela incredulidade, logo após a lei morreram cerca de 3.000 pessoas, por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia. Diga comigo, mas o Espírito vivifica. Você vê que a nova aliança, a graça que veio, que é o período que nós vivemos hoje, logo que o Espírito Santo, começamos a leitura da descida do Espírito Santo, logo que o Espírito Santo desceu, que o Espírito revestiu, 3.000 pessoas foram salvas. Na lei, 3.000 pessoas morreram. No período da graça, 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas foram convertidas. 3.000 pessoas. Então, a lei trouxe morte, a graça trouxe, diga comigo, salvação. Ela já chega fazendo isso. A graça já chega fazendo isso, já salvando, mudando, libertando, transformando homens e mulheres, capacitando, homens para viver segundo o Espírito. Então, olha como diz: somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, diga comigo, o Espírito vivifica. Vamos passando. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Para aí um pouquinho. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Como nós sabemos que Moisés subiu ao alto monte e Deus escreveu com seu dedo e deu os mandamentos. O interessante é que ali já estava Deus dando a lei a Moisés. Antes mesmo que Moisés chegasse e trouxesse a lei ao povo, o povo já havia se corrompido lá embaixo. E possivelmente até por uma direção do Espírito Santo, Moisés, quando o viu, ao se aproximar, Moisés teve uma revolta, e ele quebrou aquela lei. E possivelmente, se não houvesse quebrado aquela lei, até porque a lei trazia a condenação, poderia até o povo ter sido exterminado ali, naquele momento. Mas, olha o que diz: ela veio com tal glória, ela tinha sua glória. Não era algo totalmente ruim, até porque o homem estava totalmente instituído da glória de Deus. E a lei, de alguma forma, também ela trouxe a redenção. É importante você entender assim, que tudo vem uma preparação até chegar a Cristo. A palavra parece estranha, como eu disse, não tem nada de estranho. Ela se completa, em cada passo, cada etapa, ela se completa. Não há contradição alguma. Mas você vê toda a palavra lá no Velho Testamento até chegar a Cristo, totalmente, tudo preparando o caminho para Cristo, tudo sendo preparado para a vinda de Cristo, que nos traria a graça ou a salvação, o favor imerecido. Ela veio com tal glória,
que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Diga comigo, ainda que transitório. Ainda que transitório. Era um resplendor, uma glória, ainda que transitória. Mas essa nossa não, agora não é transitória. Não será o ministério do Espírito Santo, diga comigo, ainda muito mais glorioso? O ministério do Espírito Santo é muito mais glorioso. E não é transitório, não é passageiro, não é uma glória momentânea, mas uma glória, diga comigo, eterna. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, que é a lei, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, que é o Espírito Santo, que é a graça, que não é transitório, que não é passageiro. Só que é importante entender uma coisa. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, da graça de Deus, dessa glória que nós estamos lendo. O Senhor, para resgatar o homem, para que o homem fosse reconciliado com Ele, trouxe a lei. A lei, ela teve a sua glória, mas era uma glória momentânea, até porque o pecado não eliminava de uma vez por todas o pecado da vida do homem, e só através de Cristo, através do Espírito, que realmente o pecado, a consciência, o discernimento, o convencimento do pecado realmente chegou ao homem. Nós estamos no período da graça, dispensação da graça. Diga comigo, houve o período da lei? O período da lei se fechou. Abriu-se o período da graça, que chegou com Cristo e principalmente com o Espírito Santo. Principalmente com o Espírito Santo. Diga comigo, nascimento da igreja. Nós estamos no período da graça, no período do favor imerecido, do favor do período do Espírito Santo. Ai, que bênção! Então hoje é festa, hoje é só alegria, mas esse período também está se fechando, esse período está terminando, esse período está se fechando. Passe por ele. Quando na construção da arca, quando Deus, o pecado, o mau cheiro do pecado, subiu, e Deus decidiu exterminar com os homens, com o pecado de uma vez, naquela época, quando Moisés construiu a arca não tinha janelas, só não tinha janelas para olhar para os lados, ela era toda fechada. Jesus é a arca, e assim como na arca,
como era toda fechada e não tinha janelas, se quisesse ver, tinha que olhar por cima ou sair por cima. Certamente quando chegou o dilúvio com muita força, e aquela arca certamente foi jogada para cá e para lá, é possível até que Noé e a tripulação, sua família, é possível até que tenha caído. Mas caiu aonde? Dentro da arca. Mas estava lá. E se levantou. E se salvou. Hoje, a arca chama-se Jesus. Nós podemos até cair, mas nós caímos nele e nos levantamos nele. Amém? E olhamos só para cima, somente para o alto. Hoje, eu tenho falado nos últimos dias que tem um recado acontecendo aí. Não vai entender quem não quiser. Tem um recado de Deus para a humanidade. Sério. Está vindo tudo de uma só vez. Tudo. O que nós falamos a semana passada? Nós falamos sobre tudo isso, e às vezes, quando nós vemos os sinais em Mateus 24, pestes, pragas, fome, terremotos, furacões, maremotos, rumores de guerras, está aí, rumores de guerras. Tem gente que, como eu li isso a semana passada, tem gente que diria assim: mas isso a gente escuta falar há anos, e os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós já ouvia falar a esse respeito. Sim, só que como nós lemos aqui, mostramos nas escrituras, 1000 anos é como um para o Senhor. Ok? Amém? Então para o Senhor só tem 2 dias que ele morreu. O que você está achando que tem muito tempo, para ele só tem 2 dias. Só 2 dias. E hoje, por que o Senhor está falando sobre isso? Porque nós estamos no ministério, na dispensação da graça. Hoje você entra livremente. Hoje é a sua fé. Eu quero Cristo, eu olho para Cristo, eu creio no sacrifício de Jesus. Eu não podia me libertar do pecado, eu não podia, nada que eu fizesse eu poderia ser salvo. Cristo pagou um alto preço por mim. Cristo já foi crucificado, se tornou maldito, maldição por mim. Ele já levou na cruz toda e qualquer maldição do pecado. Eu creio, eu faço do Senhor o meu Senhor, o meu Salvador, porque não existe servo que não sirva, e não existe servo que não siga. Tem gente que se diz servo, mas não segue. Nós seguimos os passos, os ensinamentos. Ele está nos dando o caminho para a salvação. São os ensinamentos, o caminho para a salvação. E se tudo o que está escrito tem se cumprido, inclusive os céus e a terra que foi criado foi pela palavra. Foi pelo quê? Foi pela palavra. Então tudo as demais coisas que está escrito vai se cumprir. Todas as demais coisas. E nós não podemos mais caminhar como se a única vida que temos é aqui. Não. E hoje nós temos o Espírito Santo para nos purificar, nos santificar, nos fortalecer, para nos revelar tudo isso que nós estamos ouvindo hoje. O Espírito Santo, você está caído, ele te levanta. Você entra pela porta da igreja, você entra triste, abatido,
angustiado, desesperado, você sai em paz, você sai com alegria, você sai com uma outra visão. Você tem esse conforto, essa segurança que, meu Deus, eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, de mim mesmo, eu não consigo vencer a carne, não consigo vencer o pecado, eu não consigo ser um justo, mas através dele eu olho para ele, eu busco a ele, eu creio nele, eu creio no poder dele, eu creio na graça, no favor imerecido dele, e eu sou justificado. Eu sou justificado. Amém? A lei te faz olhar para o pecado, a graça te faz olhar para Cristo. A lei trouxe a revelação do pecado, a graça trouxe a revelação de Cristo. Então, no período da graça, nós olhamos para Cristo, nós buscamos a Cristo, nós buscamos o Espírito de Cristo, e somos livres do pecado. Porque quanto mais você se foca no pecado, mais você se aprofunda nele. Quanto mais você se foca no pecado, mais você se aprofunda nele. Mas quanto mais você se foca na graça, mais livre do pecado você está. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Quanto mais, se você olha para o pecado, só para o pecado, você fala, eu já estou no pecado mesmo, eu já estou sujo mesmo, não tem jeito para mim, não tem saída para mim, eu não tenho o que fazer, e você vai se aprofundando cada vez mais. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para a graça de Cristo, então você olha e diz, não, tem jeito, eu não posso nada, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu creio nele, eu tenho o Espírito dele, o Espírito que traz justiça, justificação, que faz de mim justo. Amém? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos 7,7, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, porque é o que a lei trouxe, revelou o pecado. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, porque o que nos traz essa revelação? Que cobiçar, por exemplo, cobiçar, a cobiça, seja o que é do outro, ou a mulher do outro, e etc., o que traz? A lei trouxe isso. Trouxe a revelação. Antes o homem pecava, mas ele não tinha essa consciência. Ele errava, mas ele não tinha essa consciência. E a lei trouxe essa consciência, essa revelação. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado para produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma. Aliás, de fato, o que é bom se tornou em morte para mim?
De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo falando. Por isso que a Bíblia nos ensina uma coisa: nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Por isso que Jesus disse assim, diga comigo, é necessário nascer de novo. E quando eu falo nascer de novo, nós não estamos falando simplesmente do batismo. Nós estamos falando daquele que é o maior milagre atual, é o maior, que é, quando fala do novo nascimento, o primeiro nascimento está aí, está aqui. O homem nascido de uma mulher, o homem nascido fruto de uma relação do homem com a mulher, do meu pai com a minha mãe, está aqui. Agora tem o novo nascimento, que é o homem ser gerado de novo, mas agora pelo Espírito. Nasce um novo homem, uma nova mulher. É assim, como sempre que falamos sobre o novo nascimento, enquanto somos simplesmente o nascido da carne, você se parece com seu pai, você se parece com a sua mãe, fisicamente, né? Tem aquela coisa que a gente diz assim, eu me pareço com meu pai, eu me pareço com a minha mãe, eu tenho os olhos da minha mãe, eu tenho o nariz do meu pai, eu tenho o corpo e aí vai, não é? Tem a personalidade também. Fulano tem a personalidade da mãe dela, ou personalidade ruim. Não é? Sim ou não? Tem um temperamento, tem um temperamento do pai dela. Meu Deus, como parece o pai dela. De vez em quando até algumas mães falam, menino, você parece o seu pai. Como também você parece sua mãe. Quando nós nascemos de novo, quando verdadeiramente há um novo nascimento, nasce um novo homem, uma nova mulher com características da personalidade, do caráter, do temperamento, da natureza do seu pai espiritual. Amém? É uma nova criatura. Muda. Você olha, inclusive, você abomina. Você já tem uma visão completamente. Por exemplo, vou falar, enquanto eu era só o nascido da carne, eu achava o máximo a personalidade do meu pai. Macho, violento, agressivo, mata, dá um tiro na boca, amanhece com a boca cheia de formiga, né? Mulher não opina, mulher é para servir em casa. Achava o máximo. Mas meu pai é macho, hein? Quando nós nascemos de novo, a hora que você escuta aquilo ali, aquilo já te faz mal. Você já tem uma outra visão. Meu Deus, que coisa feia.
né? De vez em quando você fala, não, ixi, pai, para com isso, coisa feia. Que atitude, isso é ridículo. Isso só revela uma pessoa desequilibrada, pessoa carnal. Não é verdade? Mudou o espírito, nasceu de novo. É uma outra personalidade. Por isso que nós temos que buscar exatamente isso, o novo nascimento. O novo nascimento para que possa nascer um homem gerado pelo Espírito. Um homem gerado, não da carne, simplesmente o nascido da carne. Porque a Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Pode passar. Colossenses 12, 13. Quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Diga comigo, Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A escrita de dívida, todo mundo estava endividado, e sem condições de pagar, não tinha a mínima possibilidade de pagar. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ele a removeu-a pregando na cruz. Está pago. E tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que às vezes a visão que muitas pessoas têm natural, né, que como pode Jesus ser crucificado, ser o Filho de Deus, que não pode salvar ele mesmo? Não, se tratava de outra coisa. Se os olhos é naturais, você não tem essa visão. Mas tendo despojado poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando, diga comigo, sobre eles na cruz. Triunfou sobre o diabo, sobre a morte, sobre autoridades e potestades. Passa, por favor. Gálatas 4, 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu, diga comigo, de modo natural. Mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que é a lei. Lembra do primeiro filho de Abraão? Filho da escrava, filho da precipitação. Então, uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto, diga comigo, é livre. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da legítima. Nós não somos filho da lei, nós somos da graça. E a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe.
Nós temos um só pai, mas mãe diferente. Entendeu ou não? Quem vive na lei era como se fosse filho da escrava. Quem está na graça, quem vive e está no período da graça. Por que nós falamos sobre isso? Tem muita gente que vive até hoje perante a lei, viu? Segundo a lei. Os judeus ainda estão na lei. Entendeu? Amém, pessoal? Então, mas nós somos, a Jerusalém do alto é livre, e ela é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Pode prestar atenção que nós somos perseguidos. O mesmo acontece, diga comigo, agora. Mas, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Estamos terminando, gente. Está claro até aqui, gente? Não, bicho, não estou entendendo nada. Espírito Santo, diga assim: Espírito Santo, abra minha mente, abra o meu entendimento. Diga: me dê discernimento, me dê entendimento, me dê esclarecimento. É algo que você deve. Você sabia que até nisso a pessoa deve ser perseverante? Porque quando você chega na igreja, você não entende nada. E é a nossa perseverança em buscar, em querer entender, é que nos traz essa revelação. E tudo isso que nós estamos falando é para mostrar a você que hoje a graça, a dispensação da graça, faz de você não filho da escrava, que automaticamente veio de modo natural, ou também é escravo, mas livre, filho da promessa, herdeiro legítimo. Olha que coisa linda, herdeiro legítimo. Herdeiro legítimo. É para mostrar a você que você na carne, você não consegue vencer nada, nem o que te domina. Mas na graça, e quando eu digo te domina, porque muita gente está igual Paulo ali, não quer fazer coisas e faz, não quer ser dominado por coisas e vive fazendo, mas a graça e o Espírito de Deus nos capacita para ser livres, livre do pecado, livre da escravidão, livre das consequências, todas as consequências que o pecado traz, porque o pecado traz grandes consequências, traz dor, humilhação, condenação, e aí vai o som que não acaba mais. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, que quando Moisés subiu no monte, o monte estava assim, o povo não conseguia nem chegar perto, se aproximar. Ao soar da trombeta e ao som das palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião,
a Jerusalém celestial, a cidade de Deus, do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Por isso tem uma colocação importante, viu? Cuidado, escolha bem qual é o monte que você vai estar, viu? Porque nós não estamos mais no Monte Sinai, nós estamos no Monte Sião. Às vezes estamos parados lá atrás, ainda no tempo da lei, quando deveríamos estar aqui na graça. Não estamos mais no Monte Sinai. E lembre-se que o Monte Sinai vinha acompanhado daquilo tudo que nós vimos ali. Mas o Monte Sião não. É da graça, da glória, do poder de Deus. E essa coisa linda que nós vimos aqui agora. Só para concluir, fechando a mensagem, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta, diga comigo, como armadilha. Eles estavam um pouco se lixando com a mulher ou com qualquer outra coisa, ou com a lei. Eles queriam só pegar Jesus. Essa é a vida do religioso, né? Ele está pouco se importando com lei, ele está pouco se importando com qualquer coisa. Ele só quer tumultuar, só isso. Só quer mostrar que ele tem razão, só quer mostrar a inveja, sentimentos malignos que está na vida dele. Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Diga comigo: agora vá e abandone a sua vida de pecado. É importante, todo mundo sabe declarar esse versículo, né? Só que é importante que você frise uma coisa. Primeira coisa, olha que coisa interessante. A lei, os mandamentos, foram escritos com o dedo de Deus no Monte Sinai. E foram escritos duas vezes, porque a primeira, Moisés, quando chegou e viu o povo já em pecado, ele quebrou, e depois foi escrito novamente. Jesus, que sempre existiu, foi também autor da lei. Quando trouxeram com o desejo somente de
pegar Jesus e trouxeram uma mulher que fora pego no ato de adultério, no pecado, e trouxeram diante do Senhor e disse: olha, a lei manda apedrejá-la. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor que diz? Ele se inclinou, e tem um detalhe importante aqui, que ele estava no templo, e o templo não era chão, e o templo não era areia, o templo era de pedra. Até os resquícios do templo hoje lá é de pedra. E se ele estava escrevendo com o dedo, essa escrita não é como muitos imaginavam, que era escrevendo na terra ali e etc. Ele estava escrevendo, e nessa escrita também que o Senhor trouxe a graça. Ele não trouxe condenação, ele trouxe o quê? A graça, ele trouxe salvação. E é como se ele estivesse ali escrevendo, como a Bíblia ensina, uma nova aliança. Uma nova aliança. Mas, se realmente eles queriam essa parte espiritual, a santidade da lei, ele fez a pergunta: aquele que não tem pecado, aquele que está santo, puro, que atire a primeira pedra. Como eles, como religiosos, sacerdotes, estavam cheios de pecado, e o único que poderia atirar a pedra nela seria Jesus. Era o único que poderia atirar a pedra naquela mulher. Ele disse, quando ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo um por um. Foi saindo, porque estava todo mundo cheio de pecado. Ele levantou, olhou e disse: não te condenaram, mulher? Nem eu a condeno. Diga comigo aqui, por favor. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é o ponto que precisa ser bem frisado. Abandone. Eu também não te condeno, mas abandone a sua vida de pecado. Abandone essa vida de pecado. Eu não te condeno. Agora vá. E ela abandonou. Mas o ponto central, você vê que a lei condenava, o Senhor trouxe salvação, não trouxe condenação. Nós pecamos, nós podemos errar, mas nós temos a graça, o perdão, o favor imerecido. Nós erramos, nós pecamos, não intencionalmente, de novo, agora eu estou assim, não, espera aí, eu me sujei, mas eu olho para Cristo, eu consigo me levantar em Cristo, eu consigo me levantar, eu consigo me limpar, eu não posso, mas o Senhor pode. Ele não me condena, Ele não me condena. Está aqui, ó. Nós não estamos no período da condenação, nós estamos no período entendeu? Nós não estamos no período da condenação. Inclusive a senhora diz isso para o seu filho, tá? Viu, a senhora? Diga isso para o seu filho, diga isso para ele, mande dizer que eu estou dizendo isso para ele, entendeu? Nós não estamos no período da condenação, nós estamos no período da graça, do favor imerecido. Nós temos o perdão, nós conseguimos nos levantar, nós conseguimos servir ao Senhor em paz, sem condenação, sem acusação. Nós conseguimos. Só que nós temos que parar de olhar para os nossos erros, os nossos pecados, e olhar para Cristo, olhar para a graça, para o sacrifício do Senhor. Eu posso, nele eu posso.
Porque assim, quando nós ficamos só olhando para nós, diz assim: não, eu não dou conta mesmo, eu não consigo, eu já fiz tanta coisa errada, não tem jeito para mim, não tem saída para mim, eu não dou conta, e aí você realmente não dá. Você realmente não dá. Não, eu errei, eu não consigo, eu não posso, mas Ele pode. Eu olho para Ele, eu me volto para Ele, eu busco o meu Senhor, eu busco, e não há condenação dEle. Eu tenho a graça, o favor imerecido, o perdão do Senhor, o seu Espírito, o Espírito que me gera, faz com que eu seja uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um nascido de novo, com o caráter dEle, a personalidade, a natureza, a santidade dEle. Amém? Fique em pé, por favor. Quem conseguiu entender? Talvez é bastante leitura, é muita coisa para a gente falar numa reunião só, mas eu acredito que a parte central, que essa coisa linda do sacrifício de Jesus, da salvação, da graça, do favor imerecido, do perdão, da misericórdia. Nós estamos nesse período, mas cuidado, esse período está terminando. Nós temos como passar por ele agora. Nós temos como passar por ele agora, mas ele está, assim como o período da lei, ele terminou, e entrou o período da graça. Quando a lei chegou, após a lei chegar, muita gente morreu, muita gente. Por quê? Porque trazia o pecado, a condenação do pecado. Você vê que o ministério de Jesus, que essa coisa linda, essa obra linda que Jesus, ele já chegou trazendo salvação. Como 3.000 pessoas morreu na lei, 3.000 pessoas foi salvo já de cara, com a manifestação do Espírito Santo. Salvação, libertação, conversão, novo nascimento. Se você olhar só para você, para o que você dá conta, para o que você não consegue ou não consegue, você é onde muitos desanimam. E nós não estamos no período da lei. Nós não estamos no período da morte ou da condenação. Nós estamos no período da graça. Eu consigo ser claro nisso, gente? Sim ou não? Nós não estamos no período da morte, da condenação. Nós estamos no período da graça, na dispensação da graça, do favor imerecido, do amor, da misericórdia, do perdão. Mas é através de Jesus, só através. A lei ele cumpriu tudo por nós, todas as exigências da lei ele cumpriu. Não pensa você que ele burlou, não, ele cumpriu com ela. E ele cumpriu de uma vez, porque ele sabia que nós não conseguiríamos. Ele se fez maldito, ele se fez maldição. Como nós falamos há 3 semanas atrás, eu acho que na Santa Ceia, nós falávamos da crucificação, que significa, foi dor de carne não. Quem acha que a dor de Jesus foi a dor da carne, está equivocado. A dor da carne foi a menor, não teve, ali foi a que ele menos sentiu. A grande dor que o Senhor Jesus sentiu, foi a dor do pecado da humanidade inteira, e as maldições da humanidade inteira sendo descarregadas sobre ele naquela cruz. Eu ainda falava sobre isso. Você, quando recebe o Espírito Santo, quando você comete um erro grave, quando você peca, você sente uma angústia de morte, uma tristeza de morte. É verdade ou não é? Quando você comete um erro grave, dói na sua alma, você só quer chorar, você não tem vontade de fazer nada, porque aquilo dói na tua alma, dói lá dentro. Agora imagina alguém que não conhecia pecado, que nunca pecou, não sabia o que era pecado, recebendo na cruz aquela descarga monstruosa, violenta, brutal, do pecado de toda a humanidade sobre si, da maldição de toda a humanidade sobre si. Imagina, a dor não foi da carne não,
A dor foi realmente espiritual. De alguém que não conhecia aquilo. De alguém que nunca cometeu um pecado. Se o pecado traz tanta dor, se o pecado traz tanta angústia, tanta tristeza, tantos problemas, isso que a gente comete um pecado e ele traz, ou vários pecados aí que a pessoa vai cometendo no caminhar, né? Várias atitudes erradas, e ela vai colhendo consequências e traz tanta dor à vida dela. Agora imagina alguém receber da humanidade inteira de uma só vez. E toda maldição. Quem já viveu debaixo de uma maldição sabe como é. Quem vem de uma família que carrega uma maldição sabe como é. Como aquela família desgraçada, destruída, só dor naquela família. Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos benditos. Ele recebeu toda a maldição da humanidade sobre ele. Está entendendo o que eu quero dizer? Crucificação, dor de carne, essa foi a menor. Coroa de espinho na cabeça, essa foi a menor. Pregado na cruz, com pregos enormes, essa foi a menor. Furada a sua lateral, essa foi a menor. A dor no seu espírito. Alguém que nunca pecou, recebendo a maldição e o pecado de toda a humanidade sobre si de uma vez só. Pode ver que a Bíblia diz que ele bradou em alta voz. Ele bradou. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Por isso, ame ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Faça dele verdadeiramente o Senhor da tua vida. Busque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, com todas as suas forças, de todo o teu coração. Você não está no período da condenação, viu? Você não está no período da condenação. Você não está no período da morte. Você está no período da graça, do favor imerecido. Você está no período do favor imerecido do Senhor. Você não pode, mas Ele pode. Se você olhar só para você, realmente você vai olhar e vai dizer assim: não, eu não consigo, eu só faço coisa errada, eu vivo errando, eu vivo pecando, eu vivo fazendo só coisa errada. Para de olhar para você e olha para Ele. Para de olhar para você e olha para Ele e busca Ele. Você quer vencer a carne? Você quer vencer o pecado? Para de olhar para você e olha para Ele. Para de olhar para você, olha para a cruz e busque o Espírito Santo. E você vai vencer tudo isso. Porque você não está no período da condenação. Não é no período da condenação. Você está nesse período lindo, esse período que traz vida, viu? Não morte, esse período que traz vida. E o Espírito Santo desceu e desceu salvando. O Espírito Santo desceu e desceu libertando. O Espírito Santo desceu e desceu gerando novas criaturas. Você não está no Monte Sinai, você está no Monte Sião. Você não é o filho da escrava, você é o filho da livre. Tem um pai, mas você é filho dessa nova aliança. Que coisa linda. Então, consequentemente, você não é escravo, você é livre. Você é herdeiro, legítimo. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E você vai vencer. Você vai vencer o mundo, você vai vencer a carne, você vai vencer o pecado, você vai vencer aquilo que te oprime, aquilo que te aflige,
você vai vencer todos os problemas que você tem passado. Não, Ele não veio para trazer condenação, Ele veio para trazer salvação. Ele não veio para trazer morte, Ele veio para trazer graça a você, o seu favor imerecido. Agora é você com Ele, fala com Ele de todo o teu coração, fala com Ele e saiba, se alegra, agradeça a Ele por isso. Agradeça a Ele por isso. Obrigado, Senhor. Eu não tinha tanto entendimento. Às vezes eu fico olhando só para os meus erros, só para as minhas falhas. Mas agora, Senhor, eu vou começar a olhar para o Senhor. Eu vou olhar para Ti. Eu vou buscar ao Senhor, a Tua presença. Eu não posso nada, mas o Senhor pode. Oh meu Deus, eu não posso. E agora eu sei, Senhor, que o Senhor não veio para trazer condenação. O Senhor veio para trazer salvação. O Senhor não veio para trazer acusação. Não é isso que Ele veio para trazer. Ele veio para trazer o seu Espírito a você, salvação, a graça, o favor.